Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres, com o Dr. Vanderlei de Mello, e eu sou o Carlos Camargo. Ao iniciarmos o nosso programa, eu quero reiterar aos telespectadores que Dr. Vanderlei de Mello está com o escritório em um novo endereço. É aqui onde você está vendo, que é na rua Santa Catarina 80, sala 1, aqui no centro da cidade, perto do terminal da Circulária. E também reitero aqui que caso algum telespectador for casar, algum parente, for padrinho de casamento e quiser abrilhantar a solenidade, pode fazer contato aí com a doutora Luciana e sua equipe através do telefone 99967-6276, 99967-6276. Sabemos que, neste momento, passando por essa chamada lockdown, restrições, as igrejas também estão sofrendo aí as limitações com relação a casamento, missa, cultos, reuniões. Mas, logo isso passando, voltando à normalidade, quem estiver interessado aí pode fazer contato e agendar com a doutora Luciana. No programa passado, nós, dentre várias coisas, nós falamos aqui sobre os direitos assegurados na Constituição Federal, que é o livro maior da nossa nação. É a lei maior, é a Carta Magna. É baseado nesta lei que todas as outras têm que estar de acordo. Não pode infringi-la. Não pode ir em desacordo à Constituição. Uma Constituição forma para que não exista o caos jurídico, político, social. Então, para não haver o caos, todo país juridicamente, politicamente organizado tem a sua Constituição, que é essa que eu falei, que é essa lei maior, que está aqui neste livro. Quem quiser dar uma lida, hoje tem toda a facilidade através da internet aí. Você pode apreciar a Constituição inteirinha, tanto artigo por artigo, quanto até comentado pelos juristas e escritores do ramo do direito. E nós estávamos falando aí, nesse problema que nós estamos passando, do lockdown, das restrições, e para conter, minimizar a contaminação pelo Covid-19. Não estamos fazendo aqui uma análise com relação à área médica, à área de saúde pública. Nós estamos falando um comentário, uma reflexão a respeito da lei. Tudo isso aí que está acontecendo no Brasil, cada governador fala uma coisa, faz uma coisa, prefeito vem, concorda, não concorda, faz isso, faz aquilo. É uma desordem. Isso leva a uma insegurança social, uma insegurança jurídica e um verdadeiro pandemônio dentro da pandemia. Mas como é que fica então? Mesmo sendo a favor de que todas as medidas necessárias sejam tomadas, devemos perguntar, mas quais são essas medidas necessárias? Quem é que deve gerenciar isso aí? Segundo a Constituição brasileira, quem deve gerenciar isso aí é o presidente da República, através de um ato chamado Estado de Defesa ou de um outro ato chamado Estado de Sítio, que eu já comentei aqui em programa passado. Então, relembrando rapidamente, o Estado de Defesa, o presidente se reúne com os conselhos da República, expõe o problema e decreta esse estado. Como, por exemplo, nesse caso aí da pandemia.
tem que ouvir o Congresso Nacional, através do seu presidente do Senado. Ele concordando, passa a valer. Só que o estado de defesa, ele vale por 30 dias, só pode ser prorrogado por mais 30, e acabou, não pode ser prorrogado mais. Aí vem, se o caso não resolveu, estado de sítio. Estado de sítio, o presidente da República, novamente, ouvindo os conselhos da República, e pede ao presidente do Senado que reúna o Congresso, e eles votam numa maioria absoluta, metade dos congressistas mais um, a favor ou não da decretação do estado de sítio, baseado na pandemia, na catástrofe da saúde pública, né, do que esse caos que nós estamos passando. Aí sim, com essa concordância do Congresso, que um presidente pode decretar o estado de sítio. Esse estado de sítio é muito usado em períodos de beligerância militar, de guerra, invasão de inimigo em território nacional, mas a Constituição também faculta no caso aí de grandes calamidades, que é o caso que nós estamos passando aí da pandemia. Agora, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os governadores e prefeitos que resolvam isso da forma que achar necessária. Aí eu entendo que há aqui uma inconstitucionalidade. Porque nós temos aqui na Constituição alguns itens que eu quero passar para vocês, do artigo 5º, que fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros o direito à vida, à liberdade, vamos frisar aí, sublinhar, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Depois, num outro item, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. De lei. De lei. Depois nós temos uma outra aqui. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. É livre a locomoção no território nacional, que é o famoso direito de ir e vir, em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar, permanecer no território, sair. Todos podem se reunir pacificamente, pode ter reunião pacífica, sem arma, em locais abertos ao público, independente de autorização. E por aí vai. Tem vários itens. É garantido o direito de propriedade. E por aí vão. Tudo isso aqui que eu falei está acontecendo. Está sendo quebrado. Mas a Constituição fala que para quebrar esses direitos só existem duas situações: o estado de defesa e o estado de sítio. E nós não estamos tendo nenhuma coisa e nem outra. Mas estamos tendo a quebra desses direitos do artigo 5º dos direitos individuais e coletivos. Ah, mas o Supremo determinou que os estados... Mas a Constituição não fala nada disso. A gente vê que tem lugar aí que estão falando em prender as pessoas. A Constituição fala, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Qual que é a lei que vai prender alguém por estar descumprindo uma norma do lockdown? Aonde que está essa lei? Não existe. Estão sendo suspensos direitos de ir e vir, está aqui garantido, por toque de recolher. Isso tem que ser feito no estado de defesa e estado de sítio. E não tem, mas está acontecendo. Então, quanta coisa está acontecendo no chamado lockdown, tranca tudo, fecha tudo, confinamento, mas que não existe respaldo na Constituição. O correto seria o estado de defesa decretado, como eu falei, ou estado de sítio,
um comando central pelo presidente da República, e aí sim, buscando uma parceria, um entendimento, uma repartição de atitudes com os governadores dos 26 estados e mais o Distrito Federal. Essa seria a atitude correta, unindo todas as secretarias envolvidas, ministérios envolvidos, mas com um comando. Para quê? Para que não fique esse bate-cabeça. Um estado é de um jeito, um estado é de outro, uma prefeitura de um jeito, uma prefeitura é de outro. Então a gente está vendo aí, pelo Brasil, absurdos. De fecha-se uma cidade inteira. Tudo. Tem outras restrições absurdas, que nem posto de gasolina pode abastecer, ou se vai abastecer, tem que vir com uma declaração por que está abastecendo, da onde está vindo, para onde está indo, por que precisa daquele combustível. Então existem exageros em cima de coisas que já são exageradas. Não estou dizendo que as restrições não devam ser feitas. Não estou dizendo que não deve existir, que o lockdown não é correto, não é nada disso. Estou dizendo com relação a uma comparação, uma análise sobre a Constituição brasileira. Nesta semana, o presidente da República, ele entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo suspendesse o decreto de lockdown de alguns governadores, porque estavam exagerando, infringindo de sobremaneira a Constituição. E o Supremo, através do ministro Marco Aurélio, não quis nem analisar, porque ele alegou que o presidente da República não pode peticionar, não pode fazer petição, não pode encaminhar pedido nenhum ao Supremo Tribunal Federal. Pasmem, o presidente da República não pode. Diz ele, o ministro, que deveria ser feito pela Advocacia Geral da União. Ou então, junto com a assinatura do presidente no pedido, deveria estar ali a assinatura do presidente da Advocacia Geral da União, o advogado do Estado, da Federação. No meu modesto entendimento, também é outro absurdo. Qualquer um tem direito de peticionar a qualquer autoridade, a fazer uma petição, fazer um pedido, pedir um esclarecimento, qualquer assunto. Qualquer um. Está garantido aqui na Constituição, no mesmo artigo 5º. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó. A todos são assegurados, independentemente do pagamento de taxa, você não precisa nem pagar taxa, o direito de petição aos poderes públicos. O Supremo Tribunal Federal é um poder público, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Exatamente isso aí que continha na matéria que o presidente da República enviou ao Supremo. Tá? E diz ele que estava havendo um abuso de autoridade por certos governadores nesse chamado medidas de contenção no conhecido lockdown. E não foi aceito. Então continua do jeito que está. Avalizado pelo Supremo, os governadores então fazem o que achar melhor. Em se tratando de Minas Gerais, nós estamos tendo até essa onda roxa aí, ainda é uma das menores no sentido de restrições, porque tem estado por aí que tem coisas absurdas. E, particularmente aqui em Poços de Caldas, o prefeito está aderindo à ordem, o decreto do governador. Então, muitas pessoas podem achar, o prefeito fez isso, o prefeito fez... Ele está fazendo de conformidade com o decreto do governador. Bom, o que nós temos? Com essa sistemática, o presidente da República liberou, até hoje, para todos os estados, os 26 estados
mais o Distrito Federal, a quantia de 1.141.230.000.000 para se gastar no combate à pandemia. Hospitais de campanha, móveis, equipamentos, utensílios, contratação de pessoal, UTIs, tudo que for necessário. 1.141.230.000.000. E o que nós estamos vendo? Governadores se queixando que não tem dinheiro. O governo tem que mandar mais dinheiro. Construíram, no ano passado, vocês lembram disso? Todos nós vimos enormes, gigantes hospitais de campanha dentro de estádios de futebol, dentro de locais de exposição, tudo novinho, tudo de última geração, equipamentos novos, caros, para se colocar as pessoas acamadas, vitimadas pelo vírus. De repente, desmancharam tudo. Mas por quê? Por quê? Porque o governador X entendeu que não haveria mais necessidade porque a onda estava passando. O outro governador Y também entendeu assim e desmonta tudo. Aí a onda cresceu. E cadê esses hospitais de campanha nos grandes estádios de futebol, nos grandes espaços, principalmente nas capitais? Principalmente nas capitais. O que aconteceu com eles? Para onde foi aquele material? Então, a Procuradoria-Geral da República, chamada PGR, o órgão máximo do Ministério Público, que controla, fiscaliza os gastos do dinheiro público federal, enviou uma requisição, eu comentei isso no programa passado, aos governadores, dando um prazo para eles informarem o que fizeram com esse dinheiro centavo por centavo. O que eles fizeram? A contabilidade. Até a presente data, somente 3 governadores responderam. O resto está todo mundo enrolando. Nós vamos ver aí, vai ser desencadeado ações de improbidade administrativa por parte da Procuradoria a muitos governadores. Porque, para falar o português claro, a roubalheira, o desmando com dinheiro público foi enorme, está sendo. Estão aproveitando esse caos da pandemia para fazer todo tipo de ladroagem. Nós tivemos lá no Rio de Janeiro, afastaram até o governador, o secretário de saúde. Está lá o processo correndo impeachment contra o governador. E por aí vai. Pelo Brasil, vários governadores estão passando aperto para explicar isso aí e vão entrar num processo complicado. Porque é público e notório que tem coisa errada. Então a gente vê que, infelizmente, falta aí, além da honestidade, o senso de patriotismo, de respeito com a coisa pública, o dinheiro público, o dinheiro que é do contribuinte. De todos nós que pagamos impostos diretos e indiretos, nem estamos percebendo, mas uma caixa de fósforo que a gente compra, ali está embutido um imposto. Então, nós estamos pagando tudo isso aí. As pessoas não sentem diretamente no seu bolso, mas é assim que acontece. Dinheiro que poderia ser feito um ótimo modelo de amparo aos doentes, foi jogado por algum lado. Aí hoje, esses mesmos governadores estão reclamando que não tem UTI.
culpado é o governo federal, culpado é o presidente. Ah, não está dando certo aquilo outro, culpado é o presidente. É já que a gente continua. Espera. Quem disse que precisamos voltar ao normal? E se ao invés de voltar, a gente for pra frente, pensar e agir diferente, estar juntos mesmo estando distantes, pensar menos no que está fechado e mais em manter nosso sorriso sempre aberto, entender que um sorriso não precisa ser perfeito para transmitir amor de algum jeito, porque sorrir nunca há de fazer mal. E se o novo normal for mais novo e menos normal, não se esqueça por um segundo que tudo pode ser melhor quando seu sorriso se abre para o mundo. Implar, de sorriso sempre aberto para o melhor. Ok, estamos de volta e nós estamos falando aí da destinação de verba pública aos governadores para combate da pandemia. E isso começou já em 2020, o chamado Decreto Legislativo 06/2020, onde reconheceu o estado de calamidade pública e obrigou o governo a atender todas as demandas no sentido de verba e permitiu que os senhores governadores, prefeitos, que recebessem a verba, pudessem usar naquilo que mais lhe convinham para o combate ao vírus. E mais uma coisa, sem licitação. Porque nós sabemos que o poder público, quando vai gastar um dinheiro, dependendo do valor, ele é obrigado a abrir um processo de licitação. Botar no mercado. Temos que comprar isso e aquilo. As pessoas interessadas em vender, as empresas, então se habilitam em vender o seu produto que o governo está precisando. Aí, se for na modalidade como é sempre de menor preço, aquele que oferecer mais vantagem para o governo, ele vai comprar daquele fornecedor. Esse, em rápidas palavras, por cima, é a chamada licitação. E com esse decreto legislativo 2020, mandando essa dinheirada para os governadores e prefeitos, dispensaram a licitação. Então, compra de quem quer, pelo preço que achar que convém, pelo preço que a empresa estiver pedindo, porque não dá tempo de se abrir um processo de licitação, porque é um processo demorado. Um que não ganhou pode entrar com recurso. Então, enrola aquilo, vai e não dá tempo. Em caso de saúde, não pode esperar. A saúde não pode esperar. Então, abriu. Não precisa de licitação. Compra aí do jeito que achar melhor. Aí que eu falo. A desonestidade, a lei de Gerson de levar vantagem, a falcatrua, começou a acontecer por esse Brasil inteiro. Infelizmente, num momento tão desagradável que o Brasil está passando, o mundo inteiro está passando, nós temos que assistir brasileiros fazendo isso contra brasileiros, levando vantagem, roubando o dinheiro público. E com isso, faltando lá no final da linha o tratamento, o recurso necessário para os doentes, os acamados. Eu disse também que da ação direta de inconstitucionalidade 6341, proposta pelo PDT no Supremo Tribunal, que mandava a competência administrativa para estados e municípios. Então foi daí que começou. O Supremo reconheceu isso aí. Não, quem vai mexer com esse negócio de pandemia é o governador e o prefeito.
governadores, prefeitos. O presidente da República manda o dinheiro. Não tem licitação. E eles lá resolvam. Depois, houve-se comentários de ministro do Supremo que não é bem assim, que é uma responsabilidade conjunta, que é uma ação conjunta, que do prefeito, governador, mas também do presidente, porque a Constituição fala que a saúde é um dever do Estado. Estado enquanto município, Estado, 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 federação. Tudo bem. Mas o controle num país federativo, numa república federativa feito o Brasil, o controle é através do governo central. Então nós tivemos isso, infelizmente. Ainda para encerrar, nós tivemos um outro caso aí que foi muito discutido, apreciado na semana a respeito de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a suspeição do ex-juiz de direito Sérgio Moro enquanto juiz federal em Curitiba e que foi o que comandou, né? Foi o juiz responsável por toda a Lava Jato. E no caso em particular aqui que eu estou falando, daquele famoso processo contra o ex-presidente Lula no triplex do Guarujá. Bom, o Supremo resolveu que anulou tudo. O ex-presidente então está com a sentença anulada e o processo, os juízes do Supremo, os ministros dos juízes, eles não são juízes, são ministros, decidiram que, devido a uma gravação telefônica obtida por meio ilícito, clandestina, de hacker, onde pegaram conversas do promotor da época do caso, Dallagnol, com o juiz do caso, o Sérgio Moro. Os dois conversando, faz isso, faz aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eles entenderam que isso aí tirou a imparcialidade do juiz. E ele passou a ser parcial. E o juiz não pode ser parcial. Ele tem que ser imparcial, ou seja, ele não tem parte. Ele vai, ao final do processo, julgar o que está contido naquele processo, segundo a análise deles. E por causa disso, o juiz agiu errado, anula tudo que o juiz fez. Foi isso que aconteceu, dizendo que o juiz tinha sido essa suspeição do juiz Sérgio Moro. Ou seja, jogou por água abaixo todo aquele processo feito, que demorou muitos e muitos anos a respeito daquele apartamento triplex do Guarujá do Lula. E agora, isso é um efeito dominó. Todos os processos da Lava Jato, agora que o Sérgio Moro participou, as defesas já estão entrando já com pedido de anulação. Ou seja, vão desmontar, já estão desmontando por completo tudo que a Lava Jato fez. O maior processo anticorrupção da história da humanidade, que se tem conhecimento. Vai ser jogado por água abaixo. Mas o interessante da gente ver nisso aí é que nós temos um artigo no Código de Processo Penal que fala da suspeição. O que é suspeição? Vem de suspeito. Um juiz, uma autoridade, por analogia, pode ser um delegado também, mas o juiz, seja qual juiz for, qual julgador for, se ele tiver um relacionamento de conhecimento com o réu, com a parte envolvida, um relacionamento de amizade, muita amizade, conhecimento, ou até inimizade, ele se deve declarar suspeito para prosseguir na ação. Olha, esse processo aqui é contra o fulano, é meu amigo, é meu conhecido, é pessoa de meu relacionamento, é assim, 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 não tenho condições para julgá-lo. Ou, ao contrário, como eu disse, é meu inimigo,
vai achar que eu estou aproveitando o processo para fazer uma vingança, então vamos passar isso para outro juiz. Então, no caso positivo ou no caso negativo que eu estou dizendo, não se deve prosseguir. Aí vem o questionamento final para encerrar o programa de hoje. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão lá, a maioria, 8, foram colocados nos governos do PT. Lula, Dilma. Cito aí o Lewandowski, que foi advogado do PT. O senhor Fachin, que foi grande garoto propaganda, grande cabo eleitoral da Dilma, colocado lá pela Dilma. Ministra Carmen Lúcia, colocado lá pelo Lula. E assim vai indo. Eles têm essa condição de julgar ou deveriam declinar, deveriam dizer que são suspeitos? Ora, eu não posso apreciar esse processo aqui contra o Lula, porque foi o Lula que me colocou aqui. Foi a Dilma que me colocou aqui, porque o Lula falou para a Dilma me colocou aqui. Então, somos apadrinhados pela Dilma ou pelo Lula. Então, como é que nós temos condições de julgar este processo? Aí vem essa suspeição que eu estou falando, que não vale só para o juiz aqui de baixo, da comarca, vale para todos. Eles deveriam dizer, não, esse caso aí não. Fui advogado do PT, como é que eu vou analisar um processo do presidente de honra do PT, o Lula? Mas isso eles não fizeram. Infelizmente, esse é o Brasil que nós estamos vivendo. Obrigado pela audiência, até a próxima.